Olá, povo da igreja, tudo bem? Bom ver vocês. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer como tem sido uma experiência interessante e claro que não é o ideal essa situação que a gente vive, mas tem sido bom ver como tantos de vocês têm respondido bem dentro das limitações do que a gente está vivendo a essa situação e respondendo com amor à palavra de Deus e crescimento em fé. Vamos para mais um sermão? Quero te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Seguindo os nossos estudos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos lidar com versos 1 a 5. Temos estudado já há algumas semanas essa carta de forma sequencial e nós, pastores, temos tido o privilégio de explicar para vocês esse texto. Hoje chegamos a mais alguns versículos e tem sido impressionante como o Senhor Deus tem se valido de textos como esse para falar aos nossos corações hoje. Um texto escrito aí 2000 anos atrás, mas com implicações tão óbvias e claras para a gente hoje. É a palavra do Senhor e sejamos gratos por isso. 1 Tessalonicenses 3, versos 1 a 5. Escute com fé a leitura da palavra de Deus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos deixou esses livros tão belos e tão preciosos. E hoje, ao considerarmos meros 5 versículos da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dirija e oriente. Em nome de Jesus. Amém. Cuidando de quem a gente ama, cuidando de quem a gente gosta, de pessoas de quem a gente sente falta. Tem sido uma situação constante nesses dias, não tem? Todos nós aí nessa situação estranha de pandemia, isolamento social, a gente buscando formas de ver uns aos outros. Claro, a gente tem buscado se cuidar também, eu espero que você esteja buscando se cuidar. Manter aí o imunológico em dia, talvez tomando o seu solzinho para sua vitamina D ficar no ponto, pegando Redoxon, aquelas pastilhazinhas e pondo na boca e ela fazendo borbulhando assim, ou você pode pôr no copo d'água também, dissolver se você prefere. Mas algo também do vigor, algo da mente, tentando achar formas e rotinas de manter aí um certo nível de sanidade nesses dias que se embolam e você não sabe se é segunda, terça, domingo, você não sabe se é manhã, tarde ou noite, você não sabe, você já está confuso. Então você está cuidando de si mesmo, eu espero, mas eu sei também que você tem cuidado dos outros. Eu imagino que você esteja de olho naqueles que te são caros, principalmente os que são de grupo de risco. Talvez se oferecendo para dar um pulo na farmácia, se oferecendo para passar no mercado, comprar alguma coisa, atento a qualquer um dos seus que mostre sinais de enfermidade, checando sintomas. E esse nariz aí, o que está acontecendo? E essa garganta raspando? Tá com febre? Vamos ver isso aí. Gente como eu, que tem muita alergiazinha a tudo, e só de pensar em espirrar, eu espirro. É assim. A gente está se escondendo. Nós estamos escondidos porque a gente está com medo de linchamento. Espirrar alguma coisa na rua e a gente olha as pessoas e as suas atitudes. Outro dia, na fila do mercado, eu estava incomodado com um carinha que estava atrás de mim, assim, no caixa, falando no celular, falando sem parar, e falando alto, e falando para todo mundo, falando com todo mundo, em cima dos produtos, cuspindo, e eu assim... Esse homem não está vendo o que está acontecendo. Mas a gente também anda preocupado uns com os outros em termos de ânimo e vigor espiritual. Tem sido uma preocupação constante da liderança da nossa igreja para com vocês. Nós começamos recentemente, revisitamos aquele plano de leitura bíblica em 60 dias, leitura panorâmica, né? Não a Bíblia toda. Temos mandado para vocês todos os dias.
Temos buscado fazer devocionais todos os dias, entrando os pastores, a gente entra, se vê um pouco, ora. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe que em períodos de tribulação como esse que a gente passa, é perigoso para o coração. É perigoso a fé dar uma balançada, uma esmorecida. E por isso nós estamos tentando estar atento e encorajando vocês a estarem atentos uns aos outros também. Tempos difíceis, fica fácil esmorecer. Pessoas têm se ajudado de toda forma, não tem? Recebendo e enviando dicas sobre como esterilizar as compras, né? Você vai ao supermercado, aí você chega com aquele monte de coisa, o que você tem feito? Você dá um banho de álcool em gel em cada produto, o que você faz? Quando chega um delivery, você pede um iFoodzinho, pede aí um lanchinho da tarde, um docinho, um almoço, alguma coisa, o que você faz com aquele pacote? Você joga fora? Conversando sobre escola, sobre faculdade, sobre como a gente lida com tudo isso. Nossa mocidade tem achado formas aí de manter a comunhão virtual, se encontrando para jogar a dedonha online e outras coisas. A gente está atento, a gente está se cuidando, a gente está se ajudando. Parece que temos agora uma nova dimensão, não temos? De que outros precisam ser amorosamente monitorados, supervisionados, cuidados. Isso é bom, isso é bíblico, isso é ser um corpo. Pode a mão direita dizer para o braço esquerdo, eu não estou nem aí se você encostou em algo contaminado, não fui eu? Claro que não. Somos um corpo. Se uma parte da gente está contaminada, toda parte está contaminada. Se um sofre, todos sofrem. Hoje nós veremos Paulo sofrendo por causa do que ele acha que está acontecendo em termos de sofrimento para com seus irmãos. Paulo cuidando dos seus em Tessalônica, daqueles que são corpo com ele. E ao refletirmos sobre isso, entenderemos melhor o nosso chamado mútuo para cuidarmos uns dos outros. E entenderemos melhor como que Cristo cuida da gente. Hoje nós veremos que em nome de Cristo devemos cuidar dos irmãos que passam por tribulação. Simples assim. Em nome de Cristo, devemos cuidar dos nossos irmãos que passam por tribulação. A gente vai ver isso em duas partes. Primeira parte, eu quero enfatizar a ideia de que um coração preocupado busca agir. Tá? O coração preocupado busca agir. Abre a sua Bíblia aí. Olha comigo alguns versículos de novo. Olha o verso 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Depois você vê ali no verso 5 o que ele diz. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Veja só. Temos estudado a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Temos visto o cuidadoso e amoroso ação de Paulo para com eles. Ele fraternalmente, paternalmente, protegendo aquela turma. Como ele disse, vimos no último sermão, eles são a glória de Paulo, eles são a alegria de Paulo e de Silas e de Timóteo. No último sermão, pastor Tarcísio nos falou bastante sobre como essa ideia da orfandade se faz presente nas nossas vidas. Algo que nós temos sentido muito, todos nós, nesses dias tão estranhos que estamos passando. E Paulo continua aqui explicando a situação. Ele fala que ele não podia mais suportar, ele não podia mais, o cuidado do coração dele para com ele estava tão forte que ele precisava ir ver, ele não se aguentou, ele falou, eu preciso de alguma forma saber o que está acontecendo, eu queria ir vê-los. Mas como vimos semana passada, ele foi impedido disso, a gente não sabe bem o que aconteceu, mas o texto nos disse isso. Paulo queria ir, mas não conseguia. Então Paulo deu um jeito de cuidar deles assim mesmo. Veja, note que nisso Paulo também está defendendo um pouco do seu chamado. Lembra, a gente viu isso alguns sermões atrás. Aquela turma de Tessalônica, eles estavam sob pressão. Alguns estavam questionando, dizendo que talvez aquele Paulo que tinha passado por lá tão rapidinho e falado aquelas coisas sobre esse tal Jesus, que esse Paulo não sei não, viu, se ele era um homem de Deus mesmo, não sei não se ele era alguém falando em nome do Messias, sei não, acho que era um falso mestre, alguém que estava aí só querendo ganhar dinheiro em cima de vocês.
E Paulo aqui está mostrando para eles, e esse cuidado é parte dessa evidência de que ele de fato é um enviado de Cristo. Mostrar esse cuidado para o povo de Deus é uma marca da veracidade de um verdadeiro servo de Cristo. Falsos mestres, como lembra bem um comentarista, falsos mestres não se importam com o bem-estar do rebanho. Falsos mestres só querem o lucro deles. Imagina o que está no coração de Paulo. Se por um lado ele está aqui e ele sabe que Satanás está impedindo ele de ir até lá para cuidar da turma, naturalmente o que ele imagina? Que do lado de lá Satanás também está tentando. Satanás também está agindo. Ele está preocupado e ele quer fazer algo. Nesse sentido, nós temos muitas vantagens sobre Paulo, não temos? Nós estamos aqui a uma chamada de Zoom, a uma chamada de WhatsApp de distância, de gente de tudo que é lado. Você pode aí na sua casa, com um simples aplicativo de celular ou com um computador, entrar em contato com irmãos do mundo todo e vê-los. E se chega uma notícia preocupante do que está acontecendo no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, e você tem gente lá, está tão fácil você checar e ver. Paulo não podia fazer isso. Aliás, não deixa, tá? Que a facilidade diminua o cuidado, diminua a atenção. Pelo contrário, que faça com que se intensifique. Irmãos, nós precisamos estar atentos uns aos outros nesses dias. E sempre. Veja, não de uma forma de ansiedade pecaminosa, tá? Não é isso. E também não de vigilância, de autoritarismo. Não. Mas uma vigilância amorosa de quem sabe que o outro pertence a si e que pertence ao outro. Amor cristão nos tempos do Covid-19 se mostra em mandar um áudio, em chamar para o vídeo um pouquinho, em quem sabe entrar no seu iFood e ao invés de pedir coisa só para você, mandar uma entrega lá no endereço da pessoa que você ama, dos seus queridos, em talvez ajudar a recomendar estabelecimentos comerciais que estão entregando, talvez você se dispor a ir fazer. Ah, pastor, mas já está tão difícil cuidar de mim mesmo, pastor, está tão desgastante. Eu sei que está, mas o ponto é justamente esse. Se você tentar fazer sozinho e cada um tentar fazer sozinho, a gente não vai conseguir. Nós somos parte de um corpo. Nenhum de nós é independente, nenhum de nós é autônomo. Nós precisamos cuidar. Se um sofre, todos sofrem. E a vida cristã envolve, sim, a gente sair de nós mesmos e, com sacrifício, cuidarmos uns dos outros. É o que o apóstolo Paulo faz aqui. Veja a ação sacrificial de quem ama. Olha de novo o verso 2. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Evangelho de Deus, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Olha o que Paulo faz, já que ele não pode ir. Já que Paulo está impossibilitado de ir ele mesmo, ele pega Timóteo. Timóteo é homem firme. Ele é um ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E ele dá para Timóteo essa missão de ir encontrar os tessalonicenses. Essa missão tinha um objetivo duplo, por assim dizer. Um deles era o buscar notícias. Paulo estava nervoso, estava intranquilo, e ele vai lá, Timóteo, dá uma checada nessa turma para mim, isso vai me fazer bem, vai tranquilizar o meu coração. Mas do outro lado, tem esse objetivo de ir lá e cuidar daquela turma. Fortalecer, encorajar, confirmar, exortar. Esse exortar aqui, não pense primariamente em dar uma bronca ou alguma coisa assim. É o termo original que traz a ideia mesmo de chegar junto e chamar, e cuidar, e proteger. Paulo estava querendo cuidar daquela turma. Lembre-se, Paulo não pôde ficar muito em Tessalônica. Ele passou um tempo lá, nós vimos essa história no livro de Atos, ele ficou um tempo lá, ele plantou essa igreja, ele começou a ensinar, alguns judeus, alguns gentios se converteram a Cristo, mas surgiu rapidamente uma perseguição. E ele não pôde ficar muito. Ele teve que deixar aquela igreja ainda filhotinha, uma igreja que ainda começava a caminhar na fé. Ele não deixou ali um leão adulto que se vira sozinho, ele deixou ali um filhote, um filhotinho, que embora já tenha garras e já tenha presas, ainda é um filhote. E Paulo estava preocupado com a maturidade, com a vivacidade da fé deles. Havia muitos tentando destruir aquela igreja. Havia muitos querendo fazê-los esmorecer. E assim ele deseja que Deus os fortaleça.
E para que Deus os fortaleça, ele está disposto a enviar Timóteo. Perceba, ele certamente vinha clamando ao Senhor. Senhor, cuida deles. Senhor, protege eles. E oração é parte disso. É claro que é. Mas Paulo não fica só na oração se ele tem a possibilidade de ir além dela. Paulo mostra que a sua fé em Deus é verdadeira por meio de dar o passo de agir e fazer a obra que combina com isso. Ele tem a possibilidade de enviar um ministro do Evangelho, Timóteo, para cuidar deles. Ele vai fazer. A ação de fé se mostra. A ação de fé faz isso. Manda Timóteo para ele. Poxa, mas não é Deus que vai fortalecer o povo? Sim, Deus vai, Timóteo vai, as duas coisas. Deus usa meios para fortalecermos uns aos outros. Sabe, queridos, Deus muitas vezes vai cuidar de você por meio do povo dele. Sim, é verdade que você vai ser cuidado por meio dos seus períodos de oração, seu estudo bíblico individual, suas boas leituras que você faz, sua reflexão na palavra de Deus. Porém, muitas vezes Deus vai cuidar da sua saúde espiritual assim, por meio de mandar pessoas para cuidar de você, por meio de gente que chega junto e ajuda. Você tem experimentado isso esses dias? Você tem sentido isso? Você tem exercitado isso? Porque às vezes a gente pede forças ao Senhor, mas a gente não utiliza os inúmeros recursos que Ele coloca ao nosso favor. Meus irmãos, nunca houve tanta transmissão, tanto conteúdo bíblico bom disponível para você. Tanta gente dispondo do seu tempo, do seu conhecimento, dos seus talentos, fazendo vídeos, transmissões, disponibilizando materiais, artigos, livros. Gente se doando para fortalecer a você. Produzindo conteúdo, oferecendo de graça o que já tinha produzido, se desdobrando para te ajudar, para que nesses tempos difíceis de aflição você cresça, ao invés de esmorecer. E eu te pergunto, você tem feito bom proveito disso? Um dos riscos desse tempo esquisito que a gente vive de distanciamento social é justamente como as coisas embolam. Tempo de comer, tempo de descansar, tempo de trabalhar, tudo isso meio se embola, porque a gente está sentindo falta, né, dos tradicionais marcadores de tempo. A gente foi feito por Deus para viver em ritmos semanais, ritmos diários, e tudo isso está mais difícil agora. E por isso as coisas meio que se embolam. E eu te chamo a fazer bom uso dos benefícios do que Deus está te dando. Organize-se para isso. Do mesmo jeito que todo dia você está buscando separar horas para fazer um pouquinho de exercício, eu acho que você está. Do mesmo jeito que você está se organizando para não comer o dia inteiro, mas comer nas horas de comer. Que você está tentando tirar horas para fazer seu teletrabalho, seus estudos, ou seja o que for. Que você não deixe de todos os dias separar um tempo intencional para fortalecimento espiritual. Seja se esforçando para todos os dias entrar aí na transmissão que a gente tem feito, num tempo de oração juntos e estudo bíblico. Seja separando, pega, por exemplo, vai no nosso site, tem inúmeras pregações, lá centenas de pregações. Pega uma aí do passado, uma série que a gente pregou antes de você chegar na igreja, sei lá, Filipenses, Êxodo, Gênesis, Romanos, tem lá completinhos para você. Vai lá e se propõe e fala, eu vou usar essa quarentena e eu vou percorrer o livro de Romanos inteirinho, a série de pregação da igreja, ou de outros pastores recomendáveis, tem tanta coisa aí. Faça desse tempo um tempo de crescimento. Permita que Timóteos que estão sendo enviados a você, de fato cuidem de você. Tá? Esse é um lado da coisa. O outro lado da coisa que você precisa ver também é que Paulo faz isso a custo próprio. Quem perdeu nessa história? O próprio Paulo. Veja, Paulo era um homem acostumado a dores, a gente sabe disso. Como ele mesmo escreveu aos Filipenses, ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, em abundância, em escassez, em fartura, o que fosse. Ele podia todas as coisas por meio de Deus que o fortalecia. Mas era difícil para ele estar sozinho. Certa vez em Atenas, Atos 17, ele se viu sozinho e foi um tempo difícil. A equipe missionária dele era muito importante para o apoio, para a comunhão e tudo mais.
Então é a custo próprio que ele dá esse passo de ficar sozinho e enviar Timóteo. Timóteo cuidava, Timóteo ajudava, Timóteo fortalecia. Então, a custo próprio, Paulo está disposto a fortalecê-los. E nosso serviço cristão é assim também, irmãos. A custo próprio de nosso tempo. Talvez chegue aquela hora do dia em que tudo que você queria era dormir. Mas tem alguém da igreja precisando de uma ajuda, você notou alguém disse alguma coisa ali no Instagram ou numa conversa no grupo e você sentiu um certo momento de fraqueza e você fala, puxa vida, eu precisava fazer tal coisa, mas fulano, mais cicrana está precisando de ajuda. A custo próprio você pode ajudar, partilhar do pão. Quando você vai ao mercado, você dá aquela corrida no mercado, não compra só para você não. Compra para aquela pessoa do grupo de risco da igreja e deixa ali no portão ou com o porteiro, não sei. Você que está aí com 10 garrafinhas de álcool em gel e tem gente sem nenhuma. Talvez mandar uma comprinha online para alguém que está ficando sem. Ou talvez você vai partilhar do seu conhecimento. Talvez você tenha aí um notório saber jurídico e tem alguém que está confuso com como que vai ficar a situação dele de trabalho ou do que for nesses dias e você pode ajudar o seu irmão. Ou talvez alguém esteja se enforcando aí com um orçamento, tá difícil, tá apertado, tá complicado, não sei de onde eu vou tirar, já caiu muito o rendimento e tudo indica que vai ser cada vez pior e o orçamento tá aí estrangulado e você tá, o que eu faço? O que eu faço? E você pode, com seu conhecimento orçamentário, financeiro, ajudar, mostrar para a pessoa como organizar. Seu conhecimento teológico, seu conhecimento médico, você deve, a custo próprio, cuidar dos seus irmãos. Isso é amor cristão nos tempos do Covid. Isso é amar a igreja, isso é ser amado pela igreja. Isso é amar a Cristo e ser amado por Cristo. Quando você ama os seus irmãos da igreja, que são o corpo de Cristo, você está fazendo por ele. Quando você deixa que a igreja cuide de você, você está sendo cuidado por ele. É tudo parte de sermos um corpo em Jesus Cristo. Essa era a primeira coisa para a gente considerar. A segunda é a seguinte: entendermos que são tempos de tribulação vai nos ajudar a não deixar a fé esmorecer. Olha de novo os versos 3 e 4. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo segue e explica algo muito importante. Paulo explica que a vida cristã envolve tribulação, envolve aflição. Você percebe a importância de saber disso? Você percebe a importância de preparar as pessoas para o fato de que a vida vai ter muitas dificuldades? Paulo diz: vocês sabem que nós estávamos designados para isso. Vocês sabem, é parte do plano. Vocês sabem porque eu contei para vocês. Eu predisse, eu avisei que seríamos afligidos. E aconteceu, e está acontecendo. Não é estranho que aconteça. E é importante que você saiba que é assim. É esperado. Pô, mas peraí, pastor, como assim, poxa vida? Como assim é esperado? Jesus já não veio ao mundo, já não venceu? Jesus já não veio ao mundo e triunfou sobre a morte, levou nossos pecados e tudo mais? Por que a gente continua passando por maus bocados? Porque, queridos, essa é a fase do mundo em que estamos vivendo. Lembra de uma coisa? No primeiro sermão eu expliquei para vocês que o Novo Testamento ele traz uma perspectiva muito interessante sobre os últimos tempos, ou a última hora. Essa fase do mundo, que a Bíblia chama de últimos tempos, não é algo que ainda está por vir. É algo que foi inaugurado com a própria vinda de Cristo.
Quando Cristo encarna e faz a sua obra, morre, sobe aos céus, envia seu Espírito, ali está todo o começo dessa era chamada Últimos Tempos. Essa fase do mundo que vai durar desde a encarnação até a sua nova vinda. E essa fase ela é marcada por isso, por tribulação. Como o pastor Greg Beale, num seu excelente comentário sobre Tessalonicenses explica, a ideia é a seguinte: Paulo entende que Cristo lançou o início do final dos tempos, que inclui tanto essa fase inicial do reino que há muito é esperado, mas também o começo dessa grande fase de tribulação. Essas aflições não são testes ao acaso, mas são parte de um projeto histórico redentivo, pelo qual a história vai concluir-se com o estabelecimento do reino do Messias e com a resistência contra ele. Ou seja, às vezes a gente fica assim, será que vai ser, isso é um início de uma grande tribulação? E a gente falta na gente perspectiva histórica e perspectiva bíblica para dizer essas coisas. Falta perspectiva histórica porque a gente esquece que o mundo já passou por outras fases terríveis. Muitas outras fases muito difíceis. E falta perspectiva bíblica porque as escrituras nos ensinam que tribulação é uma marca de todos os últimos tempos. É algo que vai marcar a igreja e o mundo em toda a história depois da vinda de Cristo. As tribulações que nós passamos não são coisas ao acaso, são o próprio projeto de Deus para esta fase da história humana. Enquanto o evangelho avança pelas nações, enquanto os eleitos são chamados antes da volta de Cristo, antes da completude do reino e desse projeto. Essa tribulação, ela intensifica, ela arrefece, por vezes a gente experimenta de forma global, como está sendo o caso agora, por vezes é mais localizado, mas é ainda mais intensa. Mas o povo de Deus vem experimentando sofrimento, dor, tribulação em todos os tempos. E as pessoas, como os tessalonicenses, precisavam ser informadas disso. Imagina o quão terrível teria sido para os crentes, para os nossos irmãos lá de Tessalônica, se quando a coisa ficou feia, se quando Satanás resolveu tentar derrubá-los, se quando perseguidores vieram para esmagá-los, se quando pessoas começaram a lançar dúvidas sobre a integridade de Paulo e sobre a realidade de Jesus. Imagina se quando essas coisas acontecessem, ninguém tivesse contado para os crentes que a vida envolveria tribulação. Se ninguém tivesse alertado que teríamos tempos difíceis. Imagina se quando a vida apertasse, tudo o que eles tivessem ouvido fossem coisas como: a vida cristã é uma vida só de coisa boa e só de alegria. A vida cristã é uma vida só de prosperidade e enriquecimento. A vida cristã é uma vida só de vitória. A vida cristã é uma vida só de saúde. Seu negócio vai sempre prosperar, você nunca vai precisar demitir ninguém, você nunca vai precisar fechar as portas. Nenhuma enfermidade jamais vai chegar na sua casa. Nunca nenhum dos seus vai sofrer nada. Imagina se eles tivessem sido ensinados o falso evangelho da prosperidade. Como estaria a fé deles quando a casa é ameaçada? Eles teriam desmoronado, irmãos. Timóteo foi lá e encontrou-os bem. Apesar de filhotes, eles estavam bem. Porque aqueles filhotes foram ensinados que a vida na floresta é perigosa. Aqueles filhotes foram ensinados que há predadores. Aqueles filhotes foram ensinados que nem todo dia você encontra a mesma abundância de comida. Aqueles filhotes foram ensinados que há lugares em que a gente deve ficar longe. Eles foram treinados para a aflição. E agora que a aflição chegou, eles estão bem, eles estão firmes. A casa está pronta quando a adversidade chega. Veja a nossa situação atual. Nós estamos passando por aflições sem precedente, ao menos como um todo. Muitos de vocês, individualmente, já passaram por dores muito piores.
do que a que estamos experimentando. A humanidade já passou por períodos mais aflitivos, com outras pandemias, com guerras, com fomes e mais. E nada disso deve nos surpreender. Isso deve nos lembrar de que o mundo é quebrado. E enquanto Deus não fizer todas as coisas novas em Cristo, é assim que vai ser. Muitos cristãos têm nesse momento percebido que o tal evangelho da prosperidade que sempre conheceram é falso. Suas empresas podem estar fechando, suas reservas financeiras sendo esmigalhadas, sua saúde ameaçada, e isso está sacudindo a fé de muitos. Mas para você que sabe que a palavra de Deus nos ensina que é assim mesmo, que é um tempo de tribulações, você sofre, você sente, é claro, mas você não sofre sem esperança. Você não fica confuso, como se você não soubesse o que se passa. E você entende que tribulação é tempo de crescer. É tempo, inclusive, por exemplo, para a gente treinar as crianças. Veja, vocês crianças que estão passando por essas coisas estranhas, talvez vocês perguntem para o papai e para a mamãe se quando elas eram crianças era assim também. Se eles tiveram que passar aí uns meses sem escola, em casa. Se eles tiveram que não poder ir para o shopping, para o parquinho, para o cinema, para o passeio. Foi assim também, mamãe? Foi assim também, papai? E não foi assim. Essas crianças vão se lembrar dessa época de um jeito especial quando forem adultas. E eu te pergunto, você pai, você mãe, como que elas se lembrarão dessa época? Se lembrarão como uma época em que aprenderam experimentalmente que a vida cristã envolve tempos difíceis e que mesmo nos tempos difíceis o Senhor é conosco e a gente cresce? Ou vão aprender um desespero próprio de quem não conhece a Deus? Percebe a sua responsabilidade? E sabe, queridos, no fundo é fácil para os nossos corações dizer, olha aí, o pessoal da teologia da prosperidade tá vendo que era mentira, né? Que não era verdade. Mas talvez eu acho que nesse dia você esteja experimentando que funcionalmente nós também, todos nós, temos um quezinho que seja de teologia da prosperidade. Perplexos, confusos, frustrados além da conta. Talvez se tivéssemos entranhado em nós mais firmemente uma boa teologia do sofrimento e da tribulação, a gente estaria lidando melhor com isso. Nós estaríamos nos alegrando mais com as oportunidades de nesse tempo fazermos coisas que no cotidiano não conseguimos. Lembraríamos mais de uma realidade futura que já se achega, a vinda do reino. Eu te chamo a fazer dessa sua quarentena, da sua fase de distanciamento social, um tempo de crescimento sem igual. Sem igual. A gente cresce nessas fases. É importante que a gente cuide uns dos outros enquanto isso acontece. Paulo queria ver se estava tudo bem. Paulo estava preocupado se o trabalho dele tinha se tornado em vão. Veja, o problema não é o passar por tribulações, isso vai acontecer. O problema é o risco para o coração, se o coração não for trabalhado nessa época. O que ele diz no verso 3, não se inquietarem, ele estava com medo deles se inquietarem. Outras traduções trazem a palavra fraquejar. A ideia, o termo original, crianças, é de quando um cachorrinho balança o rabo. Sabe quando o cachorrinho balança o rabo e fica assim, que ele está feliz que está te vendo? Então, o que Paulo estava dizendo é que ele estava preocupado deles estarem que nem um rabo de cachorro, sendo balançados pelas dificuldades. Pois junto com as acusações que eles sofriam, havia o canto de sereia para que eles largassem a fé. Olha aí, você não é crente? Se você não fosse esse seguidor de Jesus, você não estava passando por isso, estava bem mais fácil. E algo que assusta a gente. O chamado para que a gente largue. E algo que assusta quem cuida, a preocupação de que talvez o esforço tenha sido em vão. Nós, pastores, sentimos isso. Às vezes a gente fica preocupado com a fé de vocês e fica pensando, será que todo esse esforço e essa pessoa vai largar o caminho? Mas não são só os pastores, pais também, mentores, discipuladores. Na verdade, é uma preocupação de todo mundo que ama outro cristão. A preocupação de se ele vai ficar firme. Essa é uma atitude cristã, irmãos.
uma atitude de similaridade com o nosso Salvador. E veja, temos aqui mais um triângulo, né? A gente tem visto aí vários triângulos funcionando nessa carta. Tribulação, preocupação, ação. Na tribulação que estamos passando, nos preocupemos uns com os outros e entremos em ação para cuidar. Todos estamos afligidos, irmãos. Em algum nível, todos estamos preocupados com a gente mesmo, uns com os outros, com quem a gente ama, com quem a gente tem visto notícias de estar sofrendo. E eu te pergunto, o que isso vai causar em você? Inércia ou ação? Desespero ou oração? Deixar para lá, cada um que se vire. Ou mostrar verdadeiro amor cristão e fazer o que está ao seu alcance, ainda que a custo próprio. Veja nosso Salvador Jesus. Uma vez Jesus disse para Pedro: Simão, Satanás pediu para te peneirar que nem se você fosse trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa é a experiência do povo de Deus. Nós somos provados. Seja Pedro, seja Paulo, seja os Tessalonicenses, seja os semeadores, seja quem for. Nós passamos por tribulação. Por vezes o tentador está diretamente envolvido, ou por vezes não. Mas sabe quem sempre estará conosco? Sabe quem sempre roga por nós? Sabe quem sempre age a custo próprio por nós? Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele sempre é conosco. Ele sempre intercede por nós. E ele sempre usa os seus recursos, como o seu povo, para nos ajudar nesses dias tão estranhos. E eu te chamo a ser você um instrumento nas mãos de Cristo para fortalecer os seus irmãos. Vamos fazer com que nossos irmãos não esmoreçam, não sejam agitados que nem rabo de cachorro, mas sejam firmes naquele que é o leão forte de Judá e cresçam. E deixa de ser bobo e permita que os seus irmãos cuidem de você. Quando os seus irmãos cuidam de você, é Jesus que está cuidando. Juntos a Ele, juntos uns aos outros, a gente vai enfrentar isso. Essa e todas as tribulações que vierem, até o dia em que elas não venham mais. O cristão pode verdadeiramente, sem medo algum, dizer: vai passar. Vai sim. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem recursos maravilhosos e o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos que nesses dias estranhos que vivemos, o Senhor nos fortaleça e o Senhor nos ajude a cuidarmos uns dos outros. Em nome de Cristo. Amém. Deus os abençoe.